Isso aí, concurseiro. Vamos lá, voltando aqui, nosso estudo, vamos entrar agora nas atribuições do prefeito e continuar a nossa leitura. Cai bastante essa parte da atribuição do prefeito, porque, como eu falei antes, ele vai ser seu chefe. Então, a banca, ela quer saber se você entende das atribuições do prefeito, tá certo? Então, vamos lá, olha aí. Compete privativamente ao prefeito representar o município em juízo ou fora dele, né, dentro do tribunal, exercer a direção superior da administração pública municipal, ele termina sendo o chefe da administração pública municipal, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal, né? Ele pode sancionar, ele pode promulgar e ele pode fazer publicar as leis aprovadas na Câmara Municipal e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vetar projetos de lei total ou parcialmente, enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual do município. Dispor sobre a autorização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Remeter mensagem do plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da abertura de sessão legislativa, expondo a situação do município, solicitando providências de julgar necessárias. Quando vai abrir ali a sessão legislativa, o prefeito vai lá falar. E ele vai dizer, ó, a situação do município é essa. Ele tem que fazer isso, que é a função dele. Prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, que são os 60 dias, as contas do município referentes ao exercício anterior. Prover e extinguir cargos, empregos e funções municipais. Decretar, nos termos da lei, desapropriação por necessidade e utilidade pública. Celebrar convênios, que são os acordos, né, com entidades públicas. Prestar à Câmara, dentro do prazo de 30 dias, após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, como é que ele está fazendo para gastar os gastos públicos, né? Colocar à disposição da Câmara até 20 dias de cada mês a parcela correspondente ao 1/10 da sua votação orçamentária, inclusive créditos suplementares e essenciais. Solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer o uso da Guarda Municipal na forma da lei. Decretar o estado de calamidade pública, quando ocorrerem fatos que justifiquem, convocado de maneira extraordinária a Câmara Municipal, né? Veja que tem muita coisa que já tem a relação, né? Você viu que tem sessão extraordinária que pode ser convocada pela maioria da Câmara dos Vereadores, pelo presidente da Câmara dos Vereadores e também pelo prefeito. E aqui ele traz essa competência do prefeito. Fixar as tarifas dos preços públicos concedidos e permitidos, bem como aqueles explorados pelo próprio município, requerer a autoridades competentes a prisão administrativa de servidor público municipal, omisso ou relapso, na prestação de contas de dinheiro público. Isso aqui é uma situação bem inconstitucional, né? Delicada. Dar denominação aos prédios municipais e logradouros públicos, só que isso aqui ele dá a denominação, mas tem que ser feito por meio de lei. Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos autorizados pela Câmara. Aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou outros convênios, bem como relevá-las quando for o caso. Aplicar multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem como relevá-las, perdoar, né? Quando for o caso. Aí, realizar semestralmente audiências públicas com a entidade de sociedade civil e com membros da comunidade. E resolver sobre requerimentos, reclamações e representações que forem dirigidas. Tem aí várias competências. Aí, transição administrativa. Transição administrativa nada mais é do que o prefeito que vai deixar o cargo, ele tem que fazer para o outro que vai assumir. Então, é o que a gente chama de transição administrativa. Até 60 dias antes do término do mandato, o prefeito deverá preparar para entregar ao seu sucessor e para a publicação imediata relatório da situação da administração municipal, que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre dívidas do município, aí tem que dizer quem é o credor, quais são as datas dos vencimentos, quais são as dívidas, entre outros. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou órgão equivalente, se for o caso. Prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como recebimento de subvenções de auxílio financeiro. Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Aqui seria permissionárias de serviços públicos. Estado dos contratos, das obras e serviços em execução ou apenas formalizados,
informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar a pagar com os prazos respectivos. Transferências a serem recebidas pela União, o Estado, por força do mandamento constitucional. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara, tem que dizer quais são os que estão rolando lá. Situação dos servidores do município, qual o custo deles, a quantidade, os órgãos que estão lotados. Fazer um geral, né? Eu tenho que entregar tudo. É vedado ao prefeito municipal assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução de programas e projetos após o término do seu mandato, não previsto na legislação orçamentária. Então, acabou o mandato, perdeu ali, ele não pode fazer isso. Agora, se já estava previsto lá atrás, fechou, tudo bem, fechou. Dos auxiliares do prefeito municipal. Dos auxiliares do prefeito municipal. Quem são os auxiliares, né? O prefeito municipal, por intermédio de atos administrativos, estabelecerá as atribuições e de seus auxiliares diretos, definindo-lhes competências, deveres e responsabilidades. Os auxiliares diretos do prefeito municipal deverão fazer declaração de bens no ato da posse em cargo ou função pública municipal e quando da sua exoneração. Perceba que sempre vai ter essa declaração de bens. Você, quando for ingressar no concurso, também você vai tomar posse, né? Você vai ter que entregar essa declaração de bens também. Consulta popular. Consulta popular não seria o referendo e o plebiscito? Sim, essas são as principais. Só que o município ele pode criar outras maneiras de consulta popular, sem problema nenhum. O prefeito municipal poderá realizar consultas populares para decidir sobre assuntos de interesse específicos do município, de bairros, distritos, cuja medida deverão ser tomadas diretamente pela administração municipal. A consulta popular poderá ser realizada sempre que a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal ou pelo menos 2% do eleitorado inscrito no município, com a identificação do título eleitoral, apresentar proposições nesse sentido. Então veja que aqui o povo ele pode apresentar a consulta popular. Seria o quê? Um projeto de lei. O povo ele pode apresentar ali um projeto de lei totalmente permitido. O processo legislativo será iniciado pelo Poder Executivo no prazo de até 2 meses após a apresentação da proposição, adotando-se cédula oficial para sua votação, que conterá a palavra sim e não. A proposição será considerada aprovada quando lhe tiver sido favorável o voto a maioria dos eleitores que comparecerem às urnas, a votação válida e pelo menos 50% de mais uma das totalidades dos eleitores do município. Esse tipo de consulta popular está previsto na Constituição Federal também. Foi uma emenda à Constituição que incluiu essas formas de consulta popular. Serão realizadas no máximo 2 consultas por ano. É vedada a realização de consulta popular nos 4 meses que antecedem as eleições para qualquer nível do governo. Para qualquer eleição, presidente, governador, exatamente para não haver uma tendência, né? Uma tendência aí. O prefeito municipal proclamará o resultado da consulta popular, que será considerado como decisão sobre questão proposta, devendo o governo municipal, quando couber, adotar providências legais para sua consecução. Da responsabilidade do prefeito. São crimes de responsabilidade dos prefeitos os previstos na lei federal. Tem uma lei federal que é um decreto-lei bem antigo que trata, dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. É o Decreto-Lei 201, que foi transformado em lei ordinária, né? Mas também eu tenho, admitida a acusação contra o prefeito por 2/3 da Câmara, certo? Então, 2/3 da Câmara, 6 vereadores, será ele submetido a julgamento pelos crimes de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça, tá vendo? Então, ele vai ser julgado lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O prefeito ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida queixa-crime ou denúncia pelo Tribunal de Justiça, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Tribunal de Justiça. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do prefeito sem prejuízo regular do andamento do processo. Aqui seria o seguinte: ele pode cometer um crime comum ou ele pode cometer um crime de responsabilidade. Nos 2 casos, de acordo com a Lei Orgânica de Belo Jardim, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Só que ele pode ficar afastado, exatamente para que haja ali as investigações e tudo mais, né? Para manter pelo menos uma lisura, né? Se passou 180 dias e ele não foi julgado, ele retoma o cargo de prefeito. São infrações políticos administrativas do prefeito.
sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal, certo? Veja, eu tenho crime comum, tenho crime de responsabilidade. Esses dois julgados pelo Tribunal de Justiça. Cuidado, que eu tenho as infrações olha agora, político-administrativa, que é julgada por quem? Pela Câmara dos Vereadores. Entendeu aí? Quais são elas, professor? Se o prefeito impediu o funcionamento irregular da Câmara, impediu o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devem constar em arquivo da Prefeitura, desatender sem motivo justo o comunicado do prazo de 30 dias de convocação, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e demais atos sujeitos à formalidade. Então veja que infrações políticas administrativas são infrações voltadas à atividade política do prefeito. Tem mais, deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e na forma regular as propostas de diretrizes orçamentárias dos orçamentos anuais e do plano plurianual, descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro, praticar ato contra a expressa disposição legal ou se omitir de agir quando a lei expressamente determinar, omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas e direitos ou interesse cidadão do município, ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias, sem autorização da Câmara. Então, se ele sair sem pedir autorização à Câmara por mais de 15 dias, ele vai responder pela infração político-administrativa, né? Político-administrativa. Proceder de modo incompatível com a dignidade do decoro do cargo. Dos secretários municipais. Secretários da Prefeitura nomeados e demissíveis livremente pelo prefeito, né? Eles são nomeados e demitidos de maneira livre, estão sujeitos desde a posse às mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para os vereadores. Compete aos secretários municipais, além de outras atribuições decorrentes de lei e de sua natureza e suas funções. Exercer a supervisão, coordenação e orientação de órgãos, entidades e serviços afetos à sua área de competência, comparecer à Câmara Municipal quando convocados e prestar informações solicitadas nos casos previstos em lei, administrar os recursos materiais, humanos, financeiros alocados nas respectivas secretarias, promovendo a fiel observância dos princípios legais aplicados à perfeita execução das funções e ações sob a responsabilidade dos órgãos e entidades de servidores públicos a eles subordinados e praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas pelo prefeito. Eu sou secretário de saúde, as minhas funções é tudo voltado ali à minha pasta da saúde, né? Do Conselho do Município, né? O Conselho do Município é um órgão de consulta do prefeito. É um órgão que o prefeito, toda vez que ele vai tomar algumas decisões, ele pode chamar esse conselho para orientar, né? Para dar um norte para o prefeito. E ele é composto por quem? Pelo vice-prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal, os líderes da bancada e pelo procurador do município. Mas também eu tenho 6 cidadãos brasileiros com mais de 35 anos de idade, sendo 3 nomeados pelo prefeito e 3 eleitos pela Câmara Municipal, com mandato de 4 anos. Vedada a recondução. A banca diz que é permitida a recondução. Membros das associações representativas de bairros, por essas indicadas pelo período de 4 anos. Vedada também a recondução. Veja que é um conselho bem amplo, né? Compete ao Conselho do Município pronunciar sobre questões relevantes de interesse do município. O Conselho do Município será convocado pelo prefeito sempre que entender necessário. O prefeito poderá convocar o secretário municipal para participar da reunião do conselho quando constar na pauta a questão relacionada à sua secretaria. Isso é bem tranquilo. Se o assunto que eu quero tratar com o conselho é voltado para a área de educação, eu chamo o secretário de educação. É proibido qualquer tipo de remuneração. Ó. É proibido qualquer tipo de remuneração aos membros do conselho do município, bem como aos membros do conselho de autarquias, fundações e associações, porque eles já recebem nos cargos que eles foram nomeados, né? E também tem aqueles cidadãos, fazer parte do conselho do município, tem a questão do valor agregado, né? Ou seja, ele vai ter muitos favores políticos ali agregados, né? Aí veja, vamos avançar, terminamos aqui a parte do Poder Executivo e vamos avançar e vamos entrar aqui na organização do governo municipal, né? Olha aí, do planejamento municipal. O município deverá organizar a sua administração, exercer suas atividades e promover sua política de desenvolvimento urbano e rural, dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidos no plano diretor e mediante adequado sistema de planejamento. O plano diretor é um instrumento orientador e básico nos processos de formação do espaço urbano
e de sua estrutura territorial, servindo-se de referência para todos os agentes públicos e privados que atuam na cidade. O sistema de planejamento é o conjunto de órgãos, normas e recursos humanos e técnicos voltados à coordenação da ação planejada da administração municipal. Será assegurada em órgão competente do sistema de planejamento a cooperação de associações representativas legalmente organizadas com o intuito de participar do planejamento municipal. A delimitação de zona urbana será definida por lei, observado o estabelecido no plano diretor. O governo municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do município, bem-estar da população, melhoria da prestação de serviços públicos. O desenvolvimento do município terá, por objetivo, a realização plena do seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso de bens, serviços respeitados com vocações às peculiaridades e à cultura local, preservando seu patrimônio ambiental natural construído. Veja que são políticas públicas. Essa parte é muito voltada aqui para as políticas públicas, né? O projeto de planejamento municipal deverá considerar aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que as autoridades técnicas de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem dos debates sobre problemas locais e as alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e soluções de conflito. A elaboração e execução dos planos e dos programas de governo municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor e terão acompanhamento e avaliação permanente, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte, no tempo necessário. Veja que é só questão programática, veja que é tudo questão programática. Planejamento. Então, o planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios. Isso aqui tem uma cara de questão, viu? Cara de questão. Democracia e transparência e acesso às informações disponíveis, eficiência e eficácia na utilização de recursos financeiros, técnicos, humanos disponíveis, complementação e integração de políticas, planos, programas setoriais, viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas a partir do interesse social, da solução do benefício público, respeito à adequação à realidade local e regional em consonância com os planos, programas estaduais e federais existentes. Planejamento das atividades do governo municipal obedecerá às diretrizes desse capítulo e será feito por meio de elaboração da manutenção atualizada, entre outros. Plano diretor, plano de governo, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, Lei de Orçamento Anual, e a LPP, o Plano Plurianual. Veja que aqui são mais partes planejamento. Eu acredito que essa parte agora não vai ser uma parte que a banca vai lembrar de cobrar, certo? Está no edital, mas eu acredito que vai ser uma parte que a banca não vai lembrar de cobrar. Eu acredito que ali o primeiro bloco, o segundo, o terceiro ali, tem algumas coisas interessantes que a banca pode trazer para você. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes nos planos e programas setoriais do município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local concretizado com a participação da sociedade, através da realização de audiências públicas. Da cooperação das associações no planejamento municipal. Veja que é tudo questão de planejamento. O município buscará, por todos os meios ao seu alcance, a cooperação de associações representativas no planejamento municipal. Para fins desse artigo, entende-se como associação representativa qualquer grupo organizado com fins lícitos que tenha legitimidade para representar seus filiados, independente de seus objetivos ou natureza jurídica. O município submeterá à apreciação das associações antes de encaminhar à Câmara Municipal os projetos de lei do Plano Plurianual, do Orçamento Anual do Plano Diretor, a fim de receber sugestões quanto à oportunidade e o estabelecimento de prioridade das medidas propostas. O projeto de que trata esse artigo ficará à disposição da associação durante 30 dias antes das datas fixadas para sua remessa à Câmara Municipal. Como o município ele quer essa participação dessas associações, eles vão mandar esses planos plurianuais para saber se eles aceitam, o que é que eles podem complementar, né? É uma parte bem interessante. Poucas leis orgânicas eu vejo essa possibilidade. A convocação da entidade mencionada nesse capítulo far-se-á por todos os meios à disposição do governo municipal. Pronto, aí aqui
eu acredito que já é uma parte que pode ser cobrada. Por quê? Porque como você vai ser servidor municipal, você precisa saber o que é a administração municipal. Então, eu acredito que aqui já vai ser uma parte mais que você pode focar. Você sabe que a administração municipal ela se divide em administração direta, que é composta pelas secretarias e os órgãos equiparados. Só que eu também tenho a administração indireta, ou fundacional, que são as entidades dotadas de personalidade jurídica própria. O que a banca pode fazer aqui? Trocar. A administração indireta é composta pelas secretarias e entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Trocar. Sempre ela vai fazer isso. As entidades compreendidas na administração indireta serão criadas por lei específica e vinculadas a secretarias e órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver enquadradas na sua principal atividade. Seria o seguinte: eu vou criar uma entidade que vai tratar de saúde. Essa entidade vai ser vinculada a quê? A Secretaria de Saúde. Não vai fazer parte da Secretaria de Saúde, vai ser outra pessoa, mas vai ser vinculada à Secretaria de Saúde. A administração indireta e fundacional, integrada por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, serão instituídas ou mantidas pelo Poder Executivo Municipal e fiscalizada e supervisionada pelo Poder Legislativo. A administração municipal, direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o tão famoso LIMP. Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível. O atendimento à petição formulada em defesa dos direitos e contra a ilegalidade e o abuso de poder, bem como a obtenção de certidão junto às repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independerão do pagamento de taxas. Ou seja, toda vez que eu quiser fazer uma petição junto à prefeitura, eu não preciso pagar taxas. Não vou precisar pagar nenhum valor. Aqui fala sobre o princípio, aqui eu tenho o tão conhecido princípio da impessoalidade. Aqui é o princípio da impessoalidade. Ele diz assim, ó: a publicidade dos atos, programas e obras de serviço e campanha dos órgãos e entidades municipais deverá ter caráter educativo, informativo e orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e funcionários públicos. Então veja que aqui eu não posso pegar a publicidade da Prefeitura de Belo Jardim e fazer minha promoção pessoal. Colocar minha foto, por exemplo. Ah, professor, mas eu vejo isso direto. Não pode. Quem tinha que fiscalizar isso é você e o Ministério Público. Não pode fazer promoção pessoal. A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do município e no mural destinado a essas publicações, enquanto aquela não for instituída. A publicação de atos não normativos poderá ser resumida. Os atos e feitos externos só produzirão efeitos após a sua publicação. O município manterá a Guarda Civil Municipal com a função de apoio e serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia no âmbito de sua competência, bem como a fiscalização do trânsito. Então, veja que a Guarda Municipal tem o exercício do poder de polícia, que é o exercício de poder fiscalizatório. Lembre-se que poder de polícia é diferente do poder da polícia, viu? Poder de polícia é um poder mais administrativo, fiscalizatório. E poder da polícia é o poder das instituições policiais, tanto civis quanto militares, tá certo? Então, cuidado para não... É poder de polícia. É feita a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela exerce o poder de polícia, que é um poder fiscalizatório. Tá joia? De boa. Então, assim encerramos aqui a nossa lei orgânica, beleza? Então, continuamos nossos estudos. Qualquer dúvida, me procura, certo? Que eu terei o maior prazer de saná-las, beleza? Me procure nas redes sociais. Só colocar meu nome que você encontra. Tamo junto, valeu, obrigado, até a próxima.